Quando vocês olham aqui para frente, vocês podem ver que os meios de comunicação evoluíram muito, né? Eu fico imaginando se o profeta Daniel visse um fax. Quem usa fax ainda? Acho que ninguém mais usa fax, né? Ontem ainda a menina perguntou: tio, para que serve isso? Eu falei: tinha uma época em que as pessoas usavam fax. Esse aparelho aqui é um projetor de filmes bem antigo. Eu me lembro que eu assisti o filme Peregrino. Eu não sou tão velho assim, mas eu assisti o Peregrino em uma dessas máquinas. E era engraçado que alguma coisa nessas máquinas aí ficava quebrando toda hora, e aí tinha que parar toda a sessão, mas era legal. Gente, fita de vídeo, e essa aqui é do Covades ainda, faz tempo, hein? Gente, olha esse rádio aqui. Ainda ontem uma das pessoas que estava colaborando aqui falou bem assim: esse era o sonho de esse aparelho era o sonho de toda pessoa, porque você podia piratear a fita, colocava a fita de um lado e gravava do outro, e depois, olha só como os tempos mudam. Imagine se o apóstolo Paulo visse o disco do César Franklin. Imagina que evolução. A maneira como nós conversamos já se alterou por muitas vezes, e possivelmente hoje nada disso mais faz sentido para a gente. Quem que vai mandar um fax se pode mandar um vídeo via WhatsApp? Quem que vai escrever um telegrama ou datilografar numa máquina de escrever? Se você pode escrever em um teclado de um computador, e quando você errar, você não precisa passar corretivo ou trocar a folha. Você aperta uma tecla, o computador já resolve tudo para você. Mas as coisas já deixaram de fazer sentido enquanto são assim. Atualmente a nossa geração já não está mais nem aí para isso. Depois dos grandes movimentos culturais, o que funciona, o que presta, é esse aparelho aqui, que já está antigo. A tecnologia muda muito rápido. Somos uma geração que, antes de acreditar, nós precisamos ver. Nós precisamos que as coisas passem pelo... É tão antigo que eu não lembro mais o nome. Microscópio. As coisas precisam agora ter validação da ciência para me acreditar. As coisas agora precisam ser reproduzidas em laboratório para me acreditar. Eu preciso sentir, eu preciso ver, eu preciso tocar. E eu me faço uma pergunta: como que os homens da Bíblia conseguiam conversar com Deus se eles não tinham nenhum desses aparelhos? Como que eles conseguiam conversar com Deus se eles não tinham comprovação científica do que eles estavam falando realmente era certo? Eu encontro algumas respostas na Bíblia. Por que que eles ainda continuavam conversando com Deus, mesmo sem ver, sem tocar, sem sentir? E a vida de Davi é a primeira que eu gostaria de analisar com vocês. Por que Davi decidiu conversar com Deus, mesmo sem nunca ter visto Deus? Como Davi havia decidido acreditar em uma coisa que ele nunca tinha tocado? Eu gostaria de compartilhar com vocês 3 experiências da vida de Davi que você lembra muito bem. Davi cresceu numa família grande nos arredores de Belém. E como toda família grande, muitas vezes, ou quase sempre, um dos irmãos passa despercebido. E apesar de ter irmãos no serviço militar, Davi preferiu cuidar das ovelhas do seu pai. E enquanto ele estava cuidando das ovelhas do seu pai,
eles receberam a visita do profeta Samuel. Era uma visita importante, era uma visita que iria definir muita coisa quanto ao futuro, não apenas daquela família, mas também do povo de Israel. E depois de Jessé ter apresentado todos os seus filhos, Samuel olha para Jessé e pergunta: vem cá, não tem mais ninguém nessa casa? Ele falou: tem, mas ele é o mais novo, ele é da roça, ele gosta de ficar lá tocando o violão dele lá, a harpa dele lá. Ele não tem muito o que oferecer. E Davi chegou e foi ungido rei de Israel sem ter feito campanha política. A próxima história. O rei Saul convidou Davi para passar uma temporada trabalhando junto com ele lá no palácio, com o seu escudeiro, com o seu ajudante. Um dia Davi foi na frente de batalha ver como estavam seus irmãos. E quando ele chega lá, ele viu alguém, um soldado inimigo, insultando o seu país, insultando sua família, insultando sua fé, insultando a sua igreja. E Davi pede direção a Deus naquele momento, pega 5 pedrinhas, pega um estilingue e vai lutar contra o maior soldado do inimigo. Gente, tentem imaginar essa cena. Frente de batalha, os exércitos inimigos um na frente do outro. A disputa agora seria feita entre 2 dos melhores. E enquanto Golias estava com o seu armamento todo aparado, eu imagino que ele devia ter aquelas carapaças de ferro ou de couro, não sei como, mas ele estava todo protegido. E Davi, um moleque, pega 5 pedras e vai para frente de um soldado experiente. Eu imagino que ali foi um dia de piada para os filisteus. Naquele momento os filisteus devem ter rido muito da cara do Davi. Olha só, o cara pega um estilingue, o cara pega pedra, ele vem lutar contra Golias, esse cara não tem noção. Ele é louco, ele é doido, eles devem ter sorrido muito. E eu imagino também que o povo hebreu também deve ter ficado tão com vergonha. Poxa, olha só, era pra gente ter mandado um soldado mais experiente, não. Aí vai esse moleque, ele com um estilingue e 5 pedras. E naquele momento Davi mostra para todo mundo que um soldado não precisa de ter as melhores armas para vencer. Mas eu ainda quero compartilhar uma terceira história da vida de Davi com vocês. Davi já havia sido ungido rei há muito tempo atrás. E num determinado momento em que o rei Saul estava perseguindo ele, Saul para dormir numa caverna, a caverna que Davi estava escondido dentro. E naquele momento, Davi teve a vida de Saul em suas mãos. Mas ele preferiu preservar a vida do rei. E nesse episódio da vida de Davi, eu compreendo que Davi entendia que não precisava matar Saul para ocupar logo a vaga que já era de quem? Que já era dele. A primeira coisa que eu entendo sobre os heróis da fé é que eles conversavam com Deus, mesmo sem ver, porque eles entendiam que Deus não precisa de elementos humanos para provar que Ele existe. Quando Davi foi ungido rei, Deus mostrou para Davi que não precisa de campanha política para ser ungido rei. Quando Davi matou o gigante Golias, ele aprendeu que Deus não precisava das melhores armas para fazer alguém ganhar numa batalha. E quando Davi decidiu poupar a vida de Saul, ele aprendeu que o sonho de Deus para mim não precisa das minhas mãos para acontecer. Parece que é tão diferente da nossa sociedade hoje, né?
Nós somos tão imediatistas, tão para ontem, para hoje, para já. E a primeira coisa que eu aprendo, por que aqueles homens falavam com Deus, como falavam, mesmo sem ter evidências de telefone, de som, de ver, de ouvir, era porque eles tinham uma fé de que Deus não precisava de nada do ser humano para existir. Davi não viu o mar se abrir, Davi também não viu o sol parar para Josué, Davi não viu Jericó cair, mas ele ainda continuava conversando com Deus. E se eu for continuar a história dos heróis da fé, eu vou ver a história do centurião. A história do centurião é uma outra história bíblica que mostra alguém que não viu Deus, mas ele ainda falou com Deus. Essa para mim é uma história de paradoxos, de quebra de paradigmas, porque um centurião romano não era cristão, provavelmente, não era judeu. E no momento em que Jesus Cristo volta de uma missão, de uma ação missionária, aquele centurião vai à borda de Jesus de uma maneira tão bonita, de uma maneira tão... que Jesus falou bem assim: eu nunca vi uma fé tão grande em Israel. O centurião olha para Jesus e fala: meu servo está lá em casa, doente. A Bíblia não fala que o centurião pediu alguma coisa, mas a Bíblia fala que Jesus falou bem assim: pode deixar comigo, eu vou curar ele. Mas o centurião não pediu nada. E o centurião continuou na sua resposta: mas Jesus, eu não sou digno de você vá lá na minha casa. Eu não sou digno que você entre nas dependências da minha residência. Talvez porque aquele centurião entendia que toda vez que um judeu entrava na casa de um gentio, era uma complicação religiosa em tanta. Aí tinha que permanecer num período de quarentena, e tinha que tomar banho não sei quantas vezes no rio, apenas porque entrou na casa de um gentio. E por que aquele homem foi pedir para Jesus para que curasse o servo dele, se ele era um soldado romano? Quando nós vamos ver a mitologia romana, nós vemos a quantidade de deuses que existe na mitologia romana. E é Deus do mar, é Deus do céu, é Deus do vento, é Deus da árvore, é Deus do chão, é Deus da pedra, é Deus da guerra, é Deus do amor. E tinha também o Deus da morte, que era o Leto. Eu imagino que possivelmente aquele centurião deve ter feito os seus rituais que ele havia aprendido desde criança, para que o seu servo voltasse à saúde. Mas ele deve ter feito alguma coisa, mas o Leto não atendeu ele. E por não ter atendido ele apenas ouviu falar de Jesus. E só em ter ouvido falar de Jesus, ele concluiu: esse Deus é diferente. E eu tenho certeza que esse Deus, se ele falar uma palavra da onde ele está, o meu servo vai ficar curado sem nem ele precisar ir lá em casa. Eu entendo na história do centurião que aquele homem conversou com Deus porque ele acreditava que Deus, Jesus, era muito maior do que qualquer problema do ser humano. O centurião também não viu o mar abrir. O centurião também não viu o gigante cair. O centurião não viu o morto levantar. Mas ele acreditou em Jesus, que ele iria curar o seu servo com apenas uma palavra. E conversaram com Deus, mesmo sem ver, mesmo sem tocar, mesmo sem sentir. A Simone falou aqui mais cedo dos 3 jovens hebreus.
Aqueles 3 jovens, eles fizeram uma coisa que para mim é fantástica. Eles vivenciaram algo que é fantástico para a minha fé hoje. Porque apesar de terem sido criados na igreja, na fé, eles nunca tinham visto Deus, eles nunca tinham tocado em Deus. Aqueles 3 jovens entenderam e eles conversavam com Deus, porque eles entenderam que fé não tem nada a ver com pragmatismo. Pragmatismo é uma filosofia norte-americana que diz que as coisas só são boas se derem certo. Pragmatismo é tudo aquilo que precisa dar certo para ser bom. Pragmatismo é tudo aquilo que para acontecer e para que todos gostem tem que dar certo. Mas os jovens hebreus, eles tinham uma percepção diferente de Deus. Eles tinham uma percepção diferente da existência de Deus. E naquele momento do diálogo, em que o rei havia construído uma estátua gigante, os amigos de trabalho daqueles 3 jovens falaram: rei, os 3 rapazinhos lá não dobraram os joelhos. O que você vai fazer? Você não falou que era para todo mundo ajoelhar? Gente, para mim essa resposta é fantástica. Olha só o que aqueles 3 jovens falaram. Eu gostaria de ler aqui na versão A Mensagem. Olha só o que aqueles jovens falaram. Daniel capítulo 3, verso 17 e 18. Sua ameaça não nos assusta. Se nos jogar na fornalha, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Não só da fornalha, como de você também. E mesmo que ele não faça isso, fique sabendo, ó rei, ainda assim não vamos servir aos seus deuses, nem adorar a estátua de ouro que você erigiu. Aqueles 3 jovens entenderam que para conversar com Deus, para ser amigo de Deus, para entender que Deus existe e que Ele está acima de tudo, eles não precisavam que as coisas dessem certo. Meus amigos, como essa fé desses jovens é diferente da nossa? Como a fé dos 3 jovens hebreus é diferente da fé de hoje em dia? Eles olharam para a maior potência daquela época, eles olharam para o homem mais poderoso daquela época e falaram: companheiro, eu não estou nem aí para as ameaças que você está fazendo, não. Ó, eu sirvo a um Deus que Ele tem moral, Ele tem capacidade de me livrar não apenas de você, como da fornalha também. Mas se Ele não fizer isso, fique sabendo você também. A gente vai continuar tendo a mesma ideia. Gente, como 3 pessoas que nunca viram a Deus têm tanta certeza da existência dele? Como 3 jovens que nunca ouviram a voz de Deus têm tanta certeza da fé? Um paradoxo tão grande com a fé de hoje em dia, né? Muitos só vão à igreja em busca de que as coisas deem certo. As igrejas estão lotadas de pessoas que buscam o certo, que só vão acreditar em Deus se as coisas derem certo. E aqueles 3 jovens hebreus entenderam que Deus não precisa que as coisas deem certo para Ele existir. Deus não precisa que as coisas deem certo para eu conversar com Ele. Muitos em nossos dias fazem até orações tão imperativas: Senhor, eu não aceito essa doença. Senhor, eu não aceito perder o emprego. Só que quando você analisa a filosofia do pragmatismo, você vai ver que ela está impregnada em nossa sociedade de uma maneira muito forte. E quando você vai falar da sua fé para as pessoas, elas te indagam assim: você não perdeu o emprego semana passada?
Perdi. Mas você não é dizimista? Como assim você perdeu o emprego no momento certo? E aí essas dúvidas começam a entrar dentro do nosso coração, né? Alguns dias atrás eu conversei com uma pessoa e eu estava explicando para ela algo sobre o vegetarianismo. E ela olhou para mim e falou bem assim: mas será que ser vegetariano é tão bom assim? Eu conheço um monte de gente da sua igreja, conheço alguns que estão morrendo de câncer e nunca comeram carne. Nossa, deu um negócio no meu coração. Deu um negócio no meu coração porque eu não tinha respostas para aquela mulher. Eu não tinha respostas para aquilo. O pragmatismo coloca na nossa mente que Deus só existe se as coisas derem certo, que a igreja só é boa se as coisas derem certo. Mas aqueles três jovens hebreus não viram o mar abrir, nunca tinham visto Jesus ressuscitar ninguém. Aqueles três jovens hebreus tinham perdido a sua casa. Eles viram a sua igreja, a igreja que eles tanto amavam, ser queimada. E mesmo assim eles conseguiram acreditar em Deus. Eu quero te fazer uma pergunta: como conversar com Deus se eu não vejo Ele? Como conversar com Deus se eu também não vi o mar abrir? Como conversar com Deus se eu nunca vi um morto ressuscitar? Será que eu continuaria acreditando em Deus se as coisas começassem a dar tudo errado para mim? Se eu visse a doença ceifando a minha família, eu continuaria acreditando em Deus? Se eu visse todos os líderes da minha igreja sendo corruptos, eu ainda continuaria acreditando em Deus? Se eu perdesse o meu emprego, eu continuaria acreditando em Deus? Eu continuaria querendo conversar com Ele? E se o mar não abrisse? E se o gigante não caísse? E se o morto não ressuscitasse?
sei se eu tenho coragem de cantar um desse. A letra desse hino é fantástica, né? A letra desse hino pega as experiências de fé do passado e coloca numa realidade tão na minha frente, tão pessoal. Gente, como acreditar em Deus? Como falar com Deus se você perdeu o emprego? Se o seu ente querido morreu? Gente, como falar com Deus se você criou todos os seus filhos na igreja, querendo que eles sigam um caminho e depois eles se desviaram? Como falar com Deus se você foi diagnosticado com uma doença grave? Acreditar em Deus se eu tivesse sem nada para comer na minha casa? Como falar com Deus se nada der certo? Eu aprendi isso com as 3 histórias que eu contei para vocês aqui. Eu aprendi com a história de Davi, que não precisou de nenhum elemento humano para entender que Deus pode atuar sem nada. Eu aprendi com um centurião que conversou com Deus e descobriu que Deus era maior do que todos os seus problemas. Eu gostaria de falar com Deus ainda se as coisas não dessem certo. Esse aparelho aqui tem um significado muito grande na minha vida. Alguns anos atrás, eu cheguei à conclusão de que a Bíblia não fazia sentido, de que tudo que haviam me contado era história da carochinha. Eu cheguei na conclusão de que muitas pessoas tinham uma capacidade intelectual tremenda para ter inventado um livro desse. E num belo dia, depois de já ter saído da escola missionária, e depois de ser obreiro, eu cheguei, sabe em que conclusão? Deus não existe. Mas como assim, um obreiro, Deus não existe? Como assim alguém que fez escola missionária chega numa conclusão dessa que Deus não existe? E esse aparelho faz muito sentido para a minha geração e para mim também, porque nós queremos coisas concretas, coisas que nós podemos pegar, coisas que nós podemos sentir. E eu não sentia nada. A igreja de Alvim, no ano passado, acho que nesse ano também, tinha um projeto de fazer os vídeos da lição. Ainda tem os vídeos da lição semanal. O departamento de jovens dessa igreja me convidou para fazer os vídeos daquele ano. Teve um dia que um dos temas era falar sobre fé. E como que eu vou falar para os meus irmãos que eu sou ateu? Como que eu vou falar para a igreja que eu sou ateu? Eu sou um obreiro da igreja. Todo mundo vai ficar, nossa, Claudinho é ateu, mas como pode ser? E num dia, o obreiro de Florianópolis fez um retiro e convidou os jovens de Santa Catarina. E ali era um momento que eu tinha dado o checkmate em Deus. Eu falei bem assim: Deus, se você não fizer nada aí nesse final de semana, eu vou voltar para casa. Eu vou comunicar ao pastor Corte, que na época era o meu superior. Eu vou pedir exclusão da igreja. Eu
vou abandonar o ministério, eu vou tocar minha vida sozinho. Você tem 3 dias, Deus. Eu já compartilhei essa experiência com alguns, e quando eu cheguei na sexta-feira, Deus não falou nada. No sábado também Deus não falou nada. Passou o dia do domingo todinho e Deus não falou nada comigo. E no domingo eu precisava mandar o vídeo da lição. Eu levei 8 horas para fazer um vídeo de 1 minuto e meio. Como que eu vou falar para os irmãos de Alvim que eu não acredito em Deus? Onde esse vídeo vai chegar? Como que eu vou falar isso? Eu não posso falar isso. Quando eu estava voltando, eu me lembrei de que muita coisa faz sentido. E eu voltei assim, naquele lugar eu tive tanto contato com a natureza, que eu pensei bem assim, cara, não é possível que tudo isso aqui veio do nada. Isso aqui deve ter tido uma mente, um projetista, uma matemática inteligente por trás disso, tem que ter. Eu decidi que ali naquele momento, dali em diante, eu não seria mais ateu. Mas eu tinha total convicção de que Deus existia naquele momento, mas Ele não estava nem aí para mim. Eu saí do ateísmo e me tornei um agnóstico. Deus existe, mas não está nem aí para você. Deus existe ou não, tanto faz, tanto fez. Se a água correr para lá ou para cá, e Deus existir, para mim é tudo a mesma coisa. Por que eu me tornei um ateu aí no banco da igreja? É porque eu queria falar com Deus do meu jeito. Eu queria que Deus me respondesse do meu jeito. E essa pregação faz tanto sentido para mim. Eu tive a oportunidade de compartilhar essa mesma mensagem com os meus irmãos de Belo Horizonte no sábado passado. E como pregador, nós vamos e preparamos uma mensagem para as pessoas, né? O pregador senta, pede a ajuda de Deus e prepara. Gente, quando eu cheguei no final da pregação, eu pensei bem assim, cara, isso é para mim. Eu tenho deixado de acreditar em Deus quando as coisas dão errado. Eu só penso que para Deus existir, tudo tem que dar certo. Eu só penso que uma pregação tem que dar certo se todo mundo sair chorando, ou se tal e tal. Gente, Deus existe independente de eu sentir ou não. Deus existe independente se as coisas deem certo ou não. Eu posso falar com Deus ainda que tudo der errado, ainda que o Nabucodonosor acenda a fornalha 7 vezes mais e queime tudo. Sabe o que eu tenho vontade de falar? Eu tenho vontade de falar igual Jó. Deus, mesmo que tu me mate, eu vou continuar acreditando em ti. Mas eu sou mentiroso, eu sou falso, eu também sou fraco. Porque eu falo isso para Deus, mas amanhã eu já quero que as coisas deem certo. Meus amigos, a mensagem de Deus para nós nessa noite, nessa manhã, é de que Deus não precisa de elementos humanos para que você acredite que Ele pode tudo. Você não precisa de que as coisas deem certo para você continuar acreditando nele, para você conversar com Ele. Talvez tenha alguém aqui que está se tornando ateu. Dentro do banco da igreja, como pode alguém virar ateu? Como pode alguém virar agnóstico sentado num banco, ouvindo hino, ouvindo pregação? Mas é isso que vai acontecer conosco, se nós queremos ouvir as respostas de Deus do nosso jeito.
E hoje eu tenho tanta certeza que essa mensagem é para mim, que todo dia eu estou pedindo a Deus para mim nunca me esquecer disso. Quando tudo der errado, Deus me ajude a pensar nessa pregação e me ajude a lembrar de que eu não preciso de nada disso para falar contigo. A minha geração precisa disso aqui para acreditar. Mas a geração que Deus precisa é a geração que acredita sem ver. A geração que Deus acredita, que Deus precisa, é a geração que não precisa de elementos humanos para sentir a presença desse Deus maravilhoso. E se você precisa falar com Deus, faça-o, independente do que você sente, independente do que você veja, independente do que você sinta. Geração de Deus, é isso que nós precisamos ser. Vi um anjo voando pelo céu, levando o evangelho em suas mãos. Toda tribo, língua e nação irá ouvir. Você
parte dessa geração. Sozinho você não vai conseguir. Sozinho você vai desacreditar de tudo, vai desistir de tudo. Mas com Deus você pode. E você sabe que Deus está falando isso para você. Nesse momento eu quero te pedir que você se ajoelhe com a pessoa que está ao seu lado e peça para que Deus te ajude a acreditar nele, ainda que você não tenha evidências. Isso é fé. Dobre os seus joelhos agora, junto com algum amigo, o coral aqui também. Vai ajoelhar aqui na frente mesmo com a pessoa que está do seu lado e vai pedir para Deus para que ajude na falta de fé.